nós podemos chamar de neurolépticos. São medicamentos que normalmente são utilizados em emergências comportamentais, utiliza principalmente pacientes com esquizofrenia, mas também dentro de algumas outras indicações clínicas, de alguns outros surtos psicóticos. Eles são divididos basicamente por gerações, né, que são os medicamentos mais antigos, que a gente chama de clássicos, e os medicamentos mais novos, mais modernos, que são os ativos. Dentro desses dois grupos, eu separei alguns só para colocar como exemplo, mas vocês têm todos lá que eu coloquei na aula para vocês. O haloperidol é um dos mais conhecidos, né? Um medicamento bastante conhecido, muito utilizado. O problema dele é os efeitos extrapiramidais, né, altos que ele causa, né, os sintomas extrapiramidais que a gente chama de SEP. E dentro dos atípicos, nós temos a risperidona e a clozapina, que eu coloquei ali também como exemplo. Porém, a clozapina, para ser escolhida, você precisa no mínimo ter utilizado 2 clássicos e ter feito algum teste também com atípico, né, para você poder ter ela como uma escolha. No caso de todos os efeitos colaterais que ela traz, principalmente a discrasia sanguínea, em torno de 2 a 3% dos pacientes que utilizam a clozapina acabam gerando uma granulocitose no paciente. Ali na frente eu coloquei algumas informações que eu acho importante, um resuminho, né, de tudo, tá? Mas óbvio que só serve um roteiro para você dar uma olhada, tá? Mas aí tem que pegar o material, aprofundar isso aí. Então eles são fármacos utilizados principalmente em emergências comportamentais, são fármacos com baixa especificidade, isso é muito importante, porque está condicionado totalmente aos efeitos colaterais, às reações adversas desses medicamentos. Eles têm ações antagonistas em receptor muscarínico, né, que são receptores de acetilcolina, receptores alfa-2-adrenérgico, né, receptores de adrenalina e noradrenalina, receptores histaminérgicos, receptores de serotonina, né, então ele antagoniza diversos receptores. Mas qual que é a via principal de ação deles? Eles são, como padrão básico, a resposta positiva relacionada a 80% do efeito positivo do medicamento está condicionado ao receptor D2 de dopamina. Então, qual é o mecanismo de ação dos neurolépticos? Os neurolépticos são fármacos que possuem ação antagonista ou agonista parcial sobre os receptores do D2 de dopamina. Esse é o mecanismo padrão geral. Aí as especificidades, aí cada um ele tem uma maior seletividade, um ou outro receptor, que aí está ligado aos efeitos extrapiramidais, aos efeitos colaterais e aos demais efeitos. Mas 80% dos efeitos está gerado em cima do receptor D2, ou de forma antagônica ou de forma agonista parcial. E aí eu expliquei que esse agonismo parcial, ele também, né, por mais que a gente fale que é um efeito agonista positivo, ele gera diminuição de uma transmissão dopaminérgica. Por quê? Porque quando eu falo que um agonista ele é parcial, ele não traz 100% de resposta, né, sobre o receptor que ele está se ligando. Então, ou ele diminui, né, essa ação, né, promovendo essa ligação agonista parcial, ou ele bloqueia mesmo o receptor e impede que a dopamina se ligue, né, ao receptor. Lá no final eu coloquei a informação que eu falei da clozapina, que é muito importante, né, como é feito o manejo com clozapina. Introduz a droga, faz hemograma, né, semanalmente e avalia dentro do leucograma a presença ou não de agranulocitose. E dessa forma, conduz semanalmente, solicitando o hemograma do paciente, pelo menos aí, né, nos 3 primeiros meses de utilização do medicamento. Depois, né, você vai espaçando de 15 dias, mensalmente, mas o hemograma ele é essencial para avaliar a questão da granulocitose. Lembrando que qualquer discrasia sanguínea, qualquer fármaco que causa hematotoxicidade, a toxicidade dele só vai reverter na hora que parar de utilizar a medicação. Então, identificada a toxicidade, retira a droga e aí você precisa trocar por outro medicamento. Não dá para manter ele, né, porque não tem como reverter. Então, essa clozapina, eu só posso usar ela depois de eu ter usado pelo menos 2 clássicos e não dado certo. E depois usar. Aí eu posso usar ela. Aí você tenta um atípico também, e aí se não der certo, aí você vai dar. Então, 2 clássicos, pelo menos um atípico. Mas depois você pensa em utilizar ela. Por exemplo, assim, o professor foi lá,
comecei a tratar o paciente com haloperidol, certo, aí entrei lá com clopidogrel, o paciente está resistente à terapia, o paciente contando todos os sinais e sintomas ainda da patologia, aí você prescreve a risperidona e não vê ainda uma boa resposta, aí que você vai pensar na clozapina. É uma droga muscarina. Você põe muscarina de acetilcolina. Doido sapato desse. Cala a boca aí. Gerais, né? Lembrando que nós não falamos de anestésicos locais. E mesmo dentro dos gerais também a gente pegou só aqueles principais, tá? E aí dividimos entre os parenterais e inalatórios. A primeira diferença, né, obviamente está condicionada à via, e a via gera-se efeitos relacionados à perfusão totalmente diferente. Exemplo, os anestésicos parenterais têm resposta mais rápida, né? Está muito ligado não só à mecanismo de ação, nada, mas sim principalmente por questão mesmo de distribuição e biodisponibilidade. Dentro dos anestésicos gerais, o principal alvo relacionado a eles é o agonista alostérico do gado. Então, por exemplo, se eu for pegar propofol, tiopental, midazolam, etomidato, todos eles são agonistas alostéricos do GABA. Então, todos eles têm uma ação agonista do GABA. Além desse efeito, né, sobre o GABA, e alguns têm efeitos secundários. Por exemplo, se é barbitúrico, o tiopental, ele tem um efeito de ação relacionado à via também do glutamato. Então ele consegue antagonizar o receptor MDA de glutamato, né? Então são efeitos já secundários. O etomidato também tem efeitos secundários, o propofol também tem efeitos secundários, mas o efeito primário é como agonista alostérico do GABA. Então, além dessas diferenças de receptor, que a gente chama de diferença farmacodinâmica, tem as diferenças cinéticas. Exemplo, o fenobarbital ele é extremamente lipossolúvel. Então ele depende muito de metabolismo hepático. Por essa razão ele causa efeito de ressaca, ele faz muito depósito. Normalmente utilizar ele em cirurgias longas vai trazer muita complicação para o paciente no pós-cirúrgico. Então as diferenças cinéticas e dinâmicas elas são importantes para compreender a ação e o comportamento do anestésico. Dentro dos inalatórios, os mais antigos hoje basicamente a gente não usa, né? Éter, cloroformo, alguns derivados de hidrocarboneto como ciclopropano, aí até alguns, até que mais recentes derivados halogenados também foram saídos, exemplo alotano, quase não se usa mais, hoje acaba se utilizando sevofurano, enflurano, isofurano, óxido nitroso, são os principais anestésicos inalatórios usados, principalmente o sevofurano é bastante seguro em cirurgias pediátricas. Aqui eu coloquei alguns conceitos gerais. Né, analisar o anestésico parte de uma capacidade de avaliar o quanto ele tem capacidade de indução. Então, quanto mais rápido a indução da anestesia, a gente entende que o anestésico ele traz uma efetividade melhor. Então, exemplo, propofol 30 segundos, então uma ação extremamente rápida. Então, isso é um ponto positivo. O índice terapêutico, que eu já expliquei para vocês, vocês precisam guardar esses nomes para depois não ficar perdido o que é índice terapêutico. O índice terapêutico está relacionado a uma dose mínima e máxima tolerável. Então, quanto maior o índice terapêutico, maior a capacidade que o fármaco tem de ter um espaçamento entre dose e uma maior tolerância para o paciente, uma maior segurança para o médico. Quando eu tenho lá um índice terapêutico estreito, né, a maior probabilidade de gerar efeitos colaterais, reações adversas, porque qualquer oscilação de dose também pode causar algum dano ao paciente, ou muitas vezes até dentro da dose posológica, que é o exemplo do tiopental. O índice terapêutico dele é extremamente estreito, e mesmo prescrevendo ele na dose posológica, ele traz bastante complicações, como probabilidade de parada cardiorrespiratória, assim por diante. Então, o índice terapêutico é essa margem. Então, ela é muito importante ser avaliada. E os efeitos pós-anestesia, né, que é o tempo que o paciente, exemplo, sevoflurano, quando você retira ele, rapidamente o paciente tende a retornar. Já o isoflurano, ele demora. Então, isso traz o quê? Traz uma maior complicação, né, com o manejo da anestesia, porque você tira o anestésico, o paciente demora mais a acordar, tem mais efeito de ressaca, né, muitas vezes no pós-cirúrgico. Então, essas vantagens são importantes. Indução, índice terapêutico, manutenção e o efeito pós-anestesia.
Alguns anestésicos têm maior indicação, por exemplo, como agente de indução, é muito comum, né, o midazolam, tanto que a gente chama ele muito de pré-anestésico, porque realmente ele é utilizado em um momento de indução, né, como se fosse uma pré-anestesia, uma pré-sedação, mas muitos podem ser utilizados tanto no início, né, no que nós chamamos de indução, como também no momento da manutenção. Por exemplo, o propofol, ele pode ser utilizado nas duas situações, lembrando que sozinho ou um outro fármaco, vai depender muito do procedimento, né, que está sendo realizado. Outros, né, são usados nas duas indicações ou só como manutenção. E aqui eu coloquei alguns outros exemplos, né? Nós temos o propofol, que pode ser usado nas duas situações. O tiopental, ele é extremamente lipossolúvel, né, traz o efeito de ressaca que eu coloquei para vocês. Pacientes hepatopatas não devem se utilizar tiopental, porque vai promover acúmulo do medicamento, né, e gerar toxicidade, porque ele depende desse metabolismo hepático. E aqui, por último, a questão do midazolam, né, ele tem uma margem do índice terapêutico melhor que o tiopental, só que ele demora também mais para induzir a anestesia. O midazolam, ele não induz tão rápido como o propofol e o tiopental. Porém, ele tem uma segurança maior, que a dose mínima do midazolam e a dose máxima tolerável é bem espaçada. Lembrando que benzodiazepínicos, para gerar uma parada cardiorrespiratória sozinho, né, é muito difícil. Se o paciente estiver usando alguma outra droga ou tiver alguma comorbidade aí relacionada, são medicamentos mais seguros. E a amnésia antirrógrada, que ela está relacionada principalmente à ligação do midazolam à subunidade alfa-5 do GABA-A. Isso é algo específico, né, do midazolam. Ele tem uma maior afinidade pela subunidade alfa-5 e isso traz, né, esse efeito de amnésia antirrógrada, que é mesmo o paciente, muitas vezes ele está acordado, o paciente não está, né, totalmente sedado, mas o paciente não vai sentir qualquer sensação de dor ou qualquer sensação inconveniente durante o procedimento. Então o paciente muitas vezes está acordado e você pode entender que ele está sentindo alguma dor naquele momento, mas ele não vai lembrar de qualquer evento doloroso, nada disso. É muito comum os procedimentos com endoscopia. O paciente muitas vezes ele acorda, depois o paciente anda, depois ele não lembra de nada que aconteceu, está relacionado a esse efeito. O etomidato, por mais que ele não é benzodiazepínico, ele traz um efeito similar. E como ele tem um alto poder analgésico, ele também muitas vezes o paciente está acordado, mas o paciente não sente qualquer tipo de sensação de dor pelo alto poder analgésico que também o etomidato tem, que é um anestésico também bastante utilizado. Então, esses são os grupos que nós tínhamos, né? Fizemos, acho que de todos, ansiolíticos, hipnóticos, anticonvulsivantes, antidepressivos, neurolépticos, anestésicos, e eu já tinha colocado aqui no quadro dos antiparkinsonianos. Pessoal, esses são os principais temas. Eu aconselho, né, pegarem todos os quadros e guardarem o nome dos medicamentos e do que é principal. Enquanto você não conseguir fazer isso, não adianta você ir para o próximo passo. Então, pegue o resumo e dê uma olhada no resumo. Depois que você entendeu muito bem o resumo, aí você vai, pega o material de aula, os slides, tudo para você estudar e organizar. Mas parte do roteiro. Você precisa ter isso bem definido. Saber diferenciar. Dentro dos ansiolíticos eu tenho vários grupos. E cada grupo ele tem uma indicação ali peculiar. Porque não adianta você abrir lá o Google de um Ramideio e querer olhar mais complexo e você ainda não consegue nem guardar o nome dos medicamentos, né, as principais aulas de ação. Lembrando que a maioria eu não coloquei as questões farmacodinâmicas, mecanismos, porque são muito grandes, mas a gente já tinha editado em sala, já tinha falado, vocês têm isso anotado. E aí, às vezes, quem gosta de estudar dessa forma, é só você pegar o mapinha e dar a continuidade dele na frente e ir organizando ele. Né? Colocando o mecanismo de ação, efeitos colaterais e tal. Parkinsoniano não foi ainda não. Foi? 3 medicamentos, né? Foi o primeiro. Foi o primeiro. Levodopa, carbidopa e benzerazida. Só foi esses 3, só foram um quadro só. Vocês sempre foram? Foi o primeiro que a gente fez. Foi. Tá? Só foi um quadro, gente. É só 3 medicamentos, tá? Eu fiz um quadro. Por geral, você não quer resumir assim com a prova, não? Na verdade, tem que estar pouco assunto.
até triste. Porque, na verdade, é mais bem mais É porque anestésico geral eu achei ele assim muito. Não, aí exemplo assim, ó, nós não vamos estar cálculos de coeficiente de partição. Mas é porque eu achei muita especificidade em cada um. Entendeu? Dá pra gente ensinar esses três aí, midazolam, inventário de fofoca. Você tá entendendo? Eu achei meio extenso. Não, gente, assim, é primordial pra vocês. Vocês têm primeiro mínimo de base para vocês não ficarem perdidões. A gente, ó, dentro de farmacologia básica, a gente vê no terceiro ano 50% de farmacologia. Vai ter um monte de coisa que vocês nem viram, não vão ver, vão sofrer como condenados lá no quarto ano. É para aprender do zero. Então, o máximo que vocês levar é importante para vocês, né? Você acha que está sofrendo hoje, você vai sofrer dobrado lá na frente, você vai aprender a farmácia e a química. Os dois ao mesmo tempo. Então, é importante vocês estudarem. Se vocês acham que vocês têm pouco tempo hoje, ano que vem vocês vão passar pelo corredor e vai falar, professor, eu estava no céu, né? Então vocês vão ver que vocês vão ter menos tempo. Então dá tempo sim de a gente correr. Agora por que você não adianta, pessoal? Pegar o livro do último, abrir e querer estudar tudo rápido, volta naquilo que a gente viu. Quais são os medicamentos que nós falamos, né? De gerais. Aí nós não entramos nem em bloqueadores, nós não falamos de pampulônio, que vocês vão usar demais, as pessoas vão cobrar demais. Então eu selecionei o mínimo do mínimo do mínimo. Então, se a gente não sabe, né, pela farmácia geral, pelo menos com isso, os professores eles matam. Eles falam, já os meninos tiveram? Eu falo, não. Aí eles ficam lá doidos, né? Já foi muito bom. Certo? Tranquilo? Ótima semana. Boas provas para vocês. Vocês vão tirar os 10. Não, é só um trabalho. Aí eu vou abrir lá no celular. Dá uma olhada, né?